A Amazônia brasileira, um tesouro de biodiversidade e cultura, se estende por uma imensidão impressionante. Habitam neste território populações do campo, floresta, águas, os povos e comunidades tradicionais, compondo uma rica diversidade étnica. Para estas populações, os rios são suas estradas, fornecem o sustento através da pesca, agricultura e comércio. Viver à beira desses rios molda a cultura e a economia local, e quando em diálogo com o manejo sustentável, contribuem significativamente para a conservação da biodiversidade. A preservação da Amazônia é vital para os seus povos e para o meio ambiente global. A diversidade de riqueza florestal e animal, os mananciais de água potável, a localização privilegiada de minérios, a pluralidade cultural das etnias e a vastidão territorial são atrativos regionais que devem se mobilizar para o atendimento de demandas próprias da região, tendo em vista sua complexidade socioeconômica e política. Garantir e proteger esses territórios tradicionais, considerando o fator amazônico, inclui assegurar os direitos das populações que habitam essas áreas, como o acesso a serviços de saúde de qualidade. Que às vezes você precisa de um remédio que não tem. Os agentes de saúde, os enfermeiros, eles estão, mas não tem um remédio para eles dar pra gente, né? Não era todo mês que o agente de saúde ia para lá. Quando eles iam, a gente conseguia alguma coisa. Quando ele não ia, tinha de vir. Quando a gente tem um problema mais sério, a gente tem que ir para a cidade, é 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E se não tiver ônibus lá, como é que a senhora vem? Não vem. A Constituição brasileira estabelece a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. Esses direitos e esses deveres devem ser garantidos por políticas sociais e políticas econômicas que visem a redução dos agravos e das doenças, o acesso universal e igualitário das pessoas ao serviço de saúde, tanto para a proteção quanto para a promoção e para a recuperação da saúde. Essa mesma Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, dá as bases para a criação do Sistema Único de Saúde, que resultou no SUS que nós temos hoje, com seus princípios da universalidade, da equidade e da integralidade das ações de saúde. É nesse contexto que nasce a Política Nacional de Assistência Farmacêutica no começo dos anos 2000. Essa política, que hoje tem 21 anos de vigência, é importante na medida em que estabelece as diretrizes para a inserção efetiva do processo do cuidado, a atenção à saúde das pessoas que utilizam medicamentos, os serviços farmacêuticos e as suas relações com a produção de medicamentos, a inovação, a produção de novas tecnologias em saúde. Em muitas comunidades remotas, na falta de farmácias acessíveis, profissionais têm a responsabilidade de garantir que os pacientes recebam os medicamentos de que precisam. Desses atendimentos dos profissionais de saúde, médico, enfermeiro, odontologia, a gente identificou que cerca de 40% da demanda total dos atendimentos, as pessoas elas estavam sem queixas. Se apresentavam para atendimento sem queixa, ou então não foram identificados quadros de doenças que necessariamente precisariam intervir naquele momento. Dentro dessas pessoas sem queixas, que não necessitavam de uma intervenção imediata ali para um quadro ou não de algum agravo, havia uma certa porcentagem de pessoas ali que foram lá somente para pegar medicamento, porque queriam medicamento para ter em casa, gostariam de receber medicamentos para verme, para antiparasitários intestinais, receber medicamentos para gripe. Então, uma boa parcela das consultas é em busca de medicamentos para ter em casa. Aí você cai naquela ambiguidade. Eu dou o remédio para ele ou não dou? Dispensa ou não dispensa? O que é que justifica eu dispensar? O fato dele morar em uma área longínqua, longe de uma farmácia, longe de um atendimento de saúde, justifica eu entregar na mão dele, deixar com ele um frasco de dipirona, um frasco de um hidróxido de alumínio, uma escopolamina, justifica eu deixar um frasco de ambroxol para ele, já que de repente o filho dele pode fazer um resfriado e ele não pode produzir, não ter uma secreção e ele não ter ali o momento de comprar esse medicamento. Então são coisas que deixam você, que te deixam naquela encruzilhada do que é o correto
correto para mim, correto para ele, correto socialmente correto. Pela particularidade aqui da região, a gente tem vários desafios, né? Desde o momento que a gente, antes de sair para uma viagem, né, que nós fazemos viagens itinerantes, né, que duram em cerca de 20 dias mais ou menos, passando pelas comunidades, desde o início a gente precisa fazer o planejamento do que a gente vai levar de medicamentos, né? E aí a gente já encontra desafios, né, de manejar o estoque que a gente tem, né, de acordo com a população que a gente assiste. Então, iniciar o tratamento de determinadas doenças, a gente precisa sempre pensar muito de como é que vai ser esse manejo, né? Dando exemplos, né, da hipertensão, começar com uma dose baixa, a gente tem que pensar que possivelmente a gente vai chegar naquela comunidade e a gente não vai ter essa dose, a gente só vai ter um comprimido com uma dose maior, né? Então sempre acontece esse desafio de tentar trocar a medicação ou ajustar, fazer esse manejo é um desafio grande assim na prática diária. Tanto no armazenamento, né, a gente invariavelmente eu encontro pacientes que têm indicação de iniciar a medicação, mas justamente por essa questão de dificuldade de armazenamento, né, dificuldade de manejo daquela medicação, né, da insulina, a falta de energia na região, então o paciente já fica relutante de começar dizendo que não vai conseguir armazenar a medicação. Então muitas vezes isso é levado em conta para não iniciar a medicação, por mais que haja uma indicação clínica, a gente vê que a resistência do paciente, ela vem tanto do medo, né, que muitas vezes a gente vai desmistificando, mas principalmente com essa questão de, primeiro, como é que a gente vai levar a medicação de uma forma adequada, né? Então, quando a gente vai com essa estrutura que a gente está com a fluvial, a gente até consegue refrigerar, levar, vai deixar na casa do paciente, chega lá, ele muitas vezes não tem energia. Essa aqui é uma região que a gente sabe de clima quente, né? Então, muitas vezes o armazenamento ele vai ficar fora da refrigeração numa temperatura muito alta, né? E quando a gente não tiver aqui, o paciente precisar ir pegar na cidade, ele vai fazer esse transporte numa embarcação que não tem cobertura, que pega sol, né? Que vai com certeza ficar numa temperatura muito elevada. Então, assim, é uma coisa que a gente é um empecilho muito grande para iniciar essas medicações. Em períodos de seca, a gente vai ter uma caminhada aí de pode chegar a 40 minutos, 1 hora para chegar no lago, e aí a partir daí os comunitários vêm com as suas rabetas, né, e nos pegam, e aí a gente transporta aí umas 2 horas, 2 horas e meia de viagem, né, sob sol, para chegar na região dos lagos. Eu sou natural de Panacacuru, nasci e me criei aqui. A assistência farmacêutica passou de um serviço que não tinha muita importância para hoje fazer diferença na vida das pessoas. Então, através do nosso trabalho de serviços farmacêuticos, nós conseguimos chegar até esse paciente, né? Seja através de iniciação de medicamento, seja através do cuidado farmacêutico. Então, em 2018, nós iniciamos essa reorganização, reestruturação da assistência farmacêutica, começando com a implantação do QualiFaSUS no município. Foi aí, então, que nós demos o passo principal para acontecer toda essa reorganização. Então, aderimos ao QualiFaSUS, em seguida, realizamos a implantação do Horus no município. Foi quando começamos a instituir a CFT, Comissão de Farmácia Terapêutica, no município. Foi aí então que foi possível elaborar a REMOME, a Relação Municipal dos Medicamentos Essenciais. Hoje, aqui na Central de Abastecimento, funciona 3 serviços. A CAF, que realiza toda a logística de abastecimento para toda a rede municipal. Nós temos a Farmácia Central, que realiza a dispensação para os usuários. E nós temos implantado no município o cuidado farmacêutico, que realiza a consulta clínica diretamente ao paciente. A pactuação existente entre a União, estados e municípios determina a transferência de recursos
para os estados e os municípios adquirirem os medicamentos. Os recursos recebidos podem ser usados para adquirir medicamentos que constam na Relação Nacional de Medicamentos, uma lista padronizada pelo Ministério da Saúde com medicamentos eficazes, seguros e com um bom custo-efetividade. O município, com esses recursos, define uma lista própria e adquire os medicamentos necessários à sua população, combinando os próprios recursos ao financiamento recebido. A questão do abastecimento, da logística, primeiro para chegar de onde é fabricado, para chegar até Manaus, e de Manaus para chegar até o município. Aí desde a questão do embarque o armazenamento adequado, nas embarcações, que a gente sabe que não são refrigeradas tampouco, na questão, desde o embarque, o fornecedor ele arca até chegar até aqui, na entrega. Mas isso tudo vai encarecendo para o município. Então não é o mesmo valor que a gente pratica em outras regiões que chega até aqui ao município de Manicoré e, no caso, os outros municípios do Amazonas, que a gente tem municípios com muito mais dificuldades do que Manicoré, na questão do acesso. A rede de atenção à saúde, que compõe o SUS, abrange ações e serviços em todos os níveis de complexidade, que vai desde ações preventivas como vacinas até o transplante de órgãos. A APS é a principal porta de entrada no SUS, o primeiro ponto de acesso à saúde, e deve ser levada onde as pessoas vivem e trabalham, realizando um atendimento continuado para diversas e abrangentes necessidades em saúde, coordenando o cuidado para os outros níveis de atenção quando isso for necessário. É por meio da APS que o SUS mostra sua capilaridade, e é por meio da APS que o acesso a medicamentos pode se viabilizar para moradores de grandes centros urbanos ou de comunidades ribeirinhas como no interior do Amazonas. Planejar a assistência farmacêutica para atender as necessidades das pessoas requer compreender os diferentes itinerários dos usuários para acessar os medicamentos. Meu nome é Thaís Araújo de Souza, tenho 28 anos e sou nascida e criada na comunidade de Pernambuco. O atendimento de saúde aqui, para a gente que mora aqui, é acostumado, não estranho, mas é muito precário quando a gente eu moro distante, quando a gente tem um problema mais sério, a gente tem que ir para a cidade, é 2 horas para ir, 2 horas para voltar, mais ou menos R$100 de despesa que você tem que gastar para ir voltar. E aqui na comunidade, quando eu gasto 25 minutos de onde eu moro para cá, eu gasto 2 litros de gasolina, aí eu vou atrás do serviço básico, Quando eu estou com alguma coisa que pode ser resolvida aqui, eu venho aqui. Quando não pode ser resolvida aqui, eu vou na cidade. O transporte não é muito acessível, as passagens estão muito caras. Quando não recorremos ao transporte, recorremos ao uso de motocicletas na rua. Por muitas vezes nós corremos riscos de nos acidentar devido à qualidade das estradas. Sou Benedita, eu moro aqui na comunidade Vila Gomes, do outro lado do rio, em frente à cidade, no município de Erinepé. Travesso de Rabeta para ir para a UBS. Basicamente dá 20 minutos de Rabeta, encosto, vamos andando a pé, até lá a UBS dá umas meia hora. Para atender a esta demanda, o primeiro desafio é fazer os medicamentos produzidos nos grandes centros do país chegarem à região norte. A maior parte dos medicamentos é transportada por via aérea até as capitais. Das capitais, os medicamentos são distribuídos aos municípios por meio de balsas, embarcações, aeronaves ou transportes terrestres. Em algumas regiões, há conexões por terra, porém, as estradas de chão batido ficam intransitáveis durante a temporada de chuvas. Porém, para esse medicamento chegar até a sede do município, ele enfrenta uma logística indo direto de Manaus até o município de Pichuna, de balsa, então em 18 dias. Também tem a copa que vem de Rondônia, Porto Velho, de balsa até lá e de lá pegar a rodovia, indo de caminhão até Cruzeiro do Sul, no Acre, e vir de barco até a sede do município. Porém, o medicamento vindo de balsa de Manaus até Pichuna é mais barato.
A logística aqui para o município, prioritariamente a gente utiliza através da via fluvial, através daquelas lanchas a jato, que é mais rápido do que o barco, né? De Manaus para cá, para Manicoré, são 12 a 14 horas de viagem. Esse material vem todos na caixa térmica com o gelo, né? Um gelox. Para nós, não tem a possibilidade de mandarmos esse material por meio do avião, porque pelo fato da caixa ser grande e também pelo fato de ser pesada, a empresa aérea se recusa a transportar um material desse. Então a nossa opção é através da lancha a jato ou através do barco, mas o barco já demora mais do que a lancha, então a gente sempre opta de trazer por custo próprio da prefeitura mesmo, através das lanchas. O Estado, se o município não se disponibilizar a retirar esse material por conta própria, eles dão a opção eles mesmos distribuírem, mas através de barco. E aí a demora é bem maior, que é cerca de 36 horas, e a gente corre o risco de perder esse medicamento, quebrar a caixa pelo fato de ser mais movimentado. Aí lembrando que lá em Manaus também nós temos um representante que ele faz toda essa questão de ir lá na central de abastecimento do Estado e retirar esses insumos e mandar para a gente. Para o nosso distrito de Matupi, nós temos 13 pacientes que a gente atende lá nesse distrito, que é um distrito que é mais próximo de Humaitá, que é um município vizinho nosso do que mesmo da gente. E a logística para a distribuição nesse distrito de barco é feito através de 26 horas de barco. Aí da feita que chega no município, nós temos um representante lá que é pago pela prefeitura, que ele pega esse material no barco, esse barco chega à noite, já troca todo o gelo, essas coisas, e no dia seguinte esse medicamento é enviado até o distrito de Matupi, que por estrada de barro mesmo, que é a Transamazônica, é cerca de 8 horas de viagem até chegar a esse distrito. E muitas vezes também tem a dificuldade, a falta de medicamento na distribuidora. Então o que acontece? Quando chega aqui, a gente confere o medicamento, aí separa os medicamentos para abastecer a cidade e o interior. Bom, quando teve essa dificuldade que nós passamos 5 dias para pegar a medicação, e uma dificuldade que tiveram que pegar em Tefé, eles têm cada viagem que eles levam é uma faixa de 7 a 8 mil. Para poder pegar pra de poder lancha. pegar de lancha. Entendi. Aí traz para Maranhão, aí a gente vai ter todo o processo da entrada do medicamento, aí volta de novo para deixar na comunidade. Aí é mais custo ainda. Diferentes estratégias de organização visam garantir o acesso aos serviços de saúde e a medicamentos com qualidade em territórios complexos como o amazônico. Em geral, a sede dos municípios concentra cerca de 50% da população, as atividades de gestão, os hospitais, os atendimentos mais especializados e as centrais de abastecimento farmacêutico. Em muitos municípios, os medicamentos termolábeis, psicotrópicos e outros de controle especial, como o soro antiofídico e antídotos para casos de envenenamento, são disponibilizados somente na sede do município. Esse acidente ocorreu 4 horas da tarde, eu fui tirar um cacho de banana para me sedimentar, né? Aí tinha um caminho certo, assim, lá para as bananeiras, né? Quando eu cheguei lá, eu acho que uma surucu, pico de jaca, ela estava em cima de um capim. Quando vinha passando, ela deu aqui, ó, tac, 2 vezes, tac, 2 vezes. Quando eu olhei para minha perna, estava botando sangue, né? O que faz o meu irmão? Disse, colega, eu vou andar atrás de uma vadeira, uma lancha para te levar. Isso já era 6 horas da tarde. Transportaram eu para o Ariponã. Quando eu cheguei no Ariponã, uma volta de 20 horas, né? Cheguei lá e me carregaram. Aí passaram lá um medicamento para mim. Então depende muito de como esse paciente ele chega aqui. E aí ele é trasladado, né? Naquele momento, se além do Estado, claro, o município também ainda dispõe de alguns voos que, se o Estado nesse período de tempo também ele não atender nesse período de tempo e o médico nosso classificar como uma emergência, um risco de morte também, o município também providencia essa questão da aeronave. Não tem outro meio de caminho se a aeronave para estar mais rápido. Então é 1 hora de voo daqui lá, né, em Manaus, e não tem condições de mandar ele nem de barco e nem de lancha, porque nós não temos via terrestre. Se a gente tivesse, né, dá 250, 300 quilômetros mais ou menos até Manaus, ficaria numa via boa, né? Mas a gente não tem isso. Inclusive a gente teve um caso que complicou bastante por causa da demora no atendimento do paciente, porque
por ele estar num local muito distante, muito afastado, mesmo em floresta fechada, ele demorou muito ir andando sozinho até o local onde ele encontrou as pessoas. E aí, para aí, então, eles começarem a tentar encontrar uma forma de trazê-lo para Manicoré. Aí conseguiram emprestar uma rabeta de um vizinho de uma comunidade próxima, que foi como conseguiram trazê-lo para cá. Já faz algum tempo esse episódio. E esse eu me lembro bem porque foi um paciente que infelizmente veio a óbito. E a gente fez, na época, as 20 ampolas do soro antibiotópico laquético. E a gente já fez o encaminhamento dele, que foi logo aceito. O encaminhamento foi rápido. Ele foi logo aceito no sistema e foi logo transferido mesmo para o Hospital Tropical, foi para lá que ele foi. Ele ainda ficou lá alguns dias em tratamento, em UTI, mas ele não resistiu. Aí, então, isso é uma dificuldade, né? Poderia ter uma coisa assim mais simples que não precisasse ser em ambiente hospitalar. Ele pudesse chegar lá num técnico de enfermagem e poder aplicar. Mas não é o que ocorre com os nossos soros, né? Os que a gente tem são todos mesmo necessário que seja em ambiente hospitalar pelos riscos de anafilaxia, né? Ofertar medicamentos e insumos que mantenham sua qualidade e efetividade para atender a diferentes necessidades de pessoas em diferentes territórios é um dos maiores desafios na política nacional de assistência farmacêutica. Portanto, nesse momento, é essencial que nós tenhamos um grande empenho para a identificação das diferentes realidades do país no que diz respeito à implementação dessa política nos serviços de saúde. Conhecer essas realidades pode resultar num conjunto de informações necessário para que a gente possa contribuir com o aprimoramento dessa política e tê-la como uma política que garanta, de fato, o acesso aos medicamentos e a atenção à saúde das pessoas nos diferentes níveis de complexidade para os próximos anos. Suzane de Gomes de Souza. Estou com 25 anos nessa área. E é uma área que eu, assim, né, que eu gosto muito de fazer, né? Então eu cubro a Vila Gomes e o Estirão. Porque o nosso trabalho mesmo é visitar e orientar e prevenção, né? Porque então o nosso trabalho é esse, né? Visitar os idosos, visitar as hipertensos, acompanhar as grávidas, as crianças menores de ano. Então as visitas que a gente faz, né, é em cima desses pacientes. Eu me chamo Meire, né? Sou ACS aqui de Moanense. Alguns hipertensos que eles têm deficiência também física. Outros financeiramente, para ir até a cidade, né? Ou para comprar, apesar de que é baratinho, né? Mas a renda aqui é muito baixa. Alguns deles vivem só do Bolsa Família, né? E a distância, né? De se locomover daqui até lá, porque para alguns a dificuldade, como eu estou falando, né, de física, de descer um barranco, de pegar um barco, subir lá, a idade, então, às vezes, agora mesmo eu ouvi, até me surpreendi, né, que graças a Deus, Deus tem me dado força, né, para correr atrás e não deixar faltar para eles, porque geralmente quem faz esse trajeto aí é eu, né, como ACS, que é minha função também, né. A passagem hoje, ela está em torno de R$80 só para ir. Então seria 160 só 160 só, sem comer nada, só ir no barco e voltar, né? Aí tem o transporte, né, que nem eu falo pra sempre, ir dentro né? da cidade, né? Dentro da cidade, que a gente gasta para ir até a unidade, vir trazer. Às vezes, quando a gente a caixa grande, Gabi, né? Se tu sabe disso, a gente paga frete, né? R$50, R$60, dependendo do tamanho da caixa, né? Se for para trazer, eles cobram como se fosse uma passagem do paciente, entendeu? Só para trazer uma caixinha de remédio. E a senhora tem pacientes que hoje não teria condições de pagar nem a saída? Com certeza. Tem? Tem. Não teria condições de pagar R$160 para ir Tem, voltar? com certeza. E os custos de locomoção dentro do município? Tem, sim. Agente comunitário da comunidade Boca do Puca. Eu me chamo Antônia Raquel da Silva Cavalcante. Aqui é o meu município, o município de Impixuna. Eu venho sempre para receber o meu benefício e quando a gente vem, a gente aproveita
e o básico do nosso posto já está liberado, a gente já aproveita e leva. Sempre eu venho em 2 meses para a cidade e quando a gente vem, a gente já leva o nosso remédio para a nossa comunidade aqui do nosso município de Impixuna. Eu venho de barco, porque a lancha só é para trazer o paciente em caso de remoção. Aí o meu caso, como eu só venho em 2 meses para a cidade, eu venho de barco, que é o mais necessário, que é 3 dias de barco, para a gente chegar aqui no nosso município de Impixuna. Trabalho com 5 comunidades. E para chegar até essas comunidades que eu visito, eu faço um percurso aqui de várias horas, né? De motor-rabeta, a minha despesa de inflamável é 8 litros para terminar as visitas. 3 dias eu termino as visitas. 3 dias? Aqui tem um percurso que a gente faz de barco, né? 12 horas para chegar na comunidade do colega, aí 15 para chegar na colega, 3 dias para a cidade. Eu vi aqui, eu esqueci o nome dele até agora, mas aí ele analisou, fez os exames e disse que era hanseníase. A partir daí, desse dia, eu comecei a tomar o medicamento, e já tem 8 meses isso. Fiz uma nova consulta no mês de julho, e ele me disse que estava tudo bem, estava na linha azul, mas que tem até o final do ano, que é dezembro, para fechar a consulta. Então, no final do ano, a gente volta lá para fazer os exames novamente e fechar a consulta para ver se já está bom mesmo, se Deus quiser. E como é que tem sido o tratamento para o senhor? Tem alguma dificuldade? O tratamento para pegar o medicamento, a ACS aqui de Monense, que é a Meires, todo mês ela vai ao Humaitá e traz o medicamento para mim. Não precisa eu chegar até lá para pegar o medicamento, não. Ela traz o medicamento todo mês, não tem problema não. Toda vez que ela vai lá, tem o medicamento e ela traz. Na atenção primária, a acessibilidade aos medicamentos envolve as centrais de abastecimento farmacêutico, CAF, farmácias municipais e unidades básicas de saúde, sejam elas urbanas, rurais, ribeirinhas ou fluviais. As CAFs recebem os medicamentos geralmente vindos da capital e muitas vezes atuam também na dispensação, funcionando como farmácia central ou unidade responsável pela distribuição de medicamentos controlados, além de oferecer suporte clínico e atendimento especializado. Em diversos municípios, são a única estrutura com profissionais farmacêuticos, desempenhando um papel essencial no acesso da população aos tratamentos necessários. Atuar na ciência farmacêutica do município do Icaiú, do estado do Amazonas, é muito desafiador, mas também é muito prazeroso, porque a gente consegue mostrar, através do serviço farmacêutico, que nós podemos fazer diferença na vida das pessoas. Meu nome é Sueli, eu sou coordenadora da assistência farmacêutica aqui do município de São Gabriel da Cachoeira. Eu sou da etnia tucano, amazonense, nascida aqui no município mesmo. A central de abastecimento farmacêutico aqui do município, ele atende somente as unidades básicas urbanas, né? As unidades rurais, elas são assistidas pelo Distrito Sanitário Especial Indígena, né? Que é o DICEI, aqui do Alto Rio Negro, né? Tanto a gente atende a população quanto outros estabelecimentos, hospital, as unidades básicas de saúde. Então a gente almeja que a gente possa ter um espaço maior. Os incentivos do programa do Ministério da Saúde, né? Com isso a gente tem avançado. Somente a partir do momento que a gente implantou o ORE no município, né? Hoje em dia a gente tem a adesão do programa do PARIFASUS. É um valor que ele é de R$6.000. Trimestralmente a gente recebe esse valor. Então, o primeiro recurso que a gente fez foi fazer a solicitação de uma compra de uma geladeira, justamente porque as insulinas elas não ficam armazenadas na CAF. E as insulinas, como elas são medicamentos, elas precisam estar sob a responsabilidade do profissional farmacêutico. Elas precisam ter uma atenção maior com a questão do armazenamento, né? A gente já conseguiu comprar as caixas térmicas. Cada unidade de saúde, ela tem as caixas térmicas, elas têm os termômetros. Ou seja, quando as insulinas elas saem daqui, elas saem já... A gente já tem um controle da temperatura em que ela está sendo locomovida, né? Até a unidade de saúde.
Os medicamentos de tuberculose nós encaminhamos para as unidades básicas, né? Onde o enfermeiro tem um contato com o paciente, tanto de tuberculose quanto de hanseníase. O de malária nós dispensamos para o paciente aqui pela farmácia básica. Ele traz a receita, traz o cartão SUS, a gente faz a dispensação e a atenção farmacêutica quando necessário. E os medicamentos de leishmaniose funcionam do mesmo fluxo. A unidade básica lá entra em contato com a vigilância entra em contato com a gente da farmácia básica e solicitando os medicamentos para leishmaniose. Porto de Tefé, e vamos agora para a comunidade Abial, que fica dentro do próprio perímetro urbano da cidade, mas o acesso é só fluvial. Então, nesse momento, estamos pegando essa lancha, onde o CAF abasteceu com os medicamentos e insumos, que estaremos levando agora para a unidade básica de saúde Abial, aqui no município de Tefé. O chão está molhado. Eles estão trazendo até aqui a ambulância para fazer a logística de transportar o medicamento lá do CAF e chegar até a UBS do outro lado, aqui do bairro do Abial. Estamos no Porto dos Barcos, aqui no município de Tefé. Como pode observar, está um tempo fechado, chovendo. E nesse momento, a central de abastecimento de medicamentos do município está abastecendo a unidade básica de saúde fluvial, onde essa equipe vai ficar durante 15 dias trabalhando nas comunidades rurais ribeirinhas aqui desse município. Então pode observar que nesse momento a equipe, além de trazer medicamentos, eles também abastecem com insumos como alimento, produtos de limpeza, para que essa equipe se mantenha nesse local e atendendo a comunidade com a melhor qualidade possível. Aqui se encontra a farmácia da Unidade Básica de Saúde Fluvial. Nesse momento eles estão abastecendo, mas aqui eles ainda vão estar organizando nas prateleiras todo o medicamento que chegou agora da Central de Abastecimento Farmacêutico do município. Me chamo Paula Ramos, sou coordenadora da assistência farmacêutica do município de Boa Vista do Ramos. Vou relatar um pouquinho aqui devido à nossa dificuldade em tempos de seca no município. A gente passou por um período ano passado, lá pelo final do ano, sobre a seca, na dificuldade do abastecimento dos medicamentos na cidade, né, no município. A gente teve uma demora muito grande, então isso ocasiona nas unidades urbanas e nas rurais. Foi um período muito dificultoso, porque a gente teve ali uma falta bem grande, uma exorbitante falta de medicamentos, e a gente tem uma quantidade bem grande de pacientes que fazem uso de medicamentos para hipertensão e diabetes. Estamos no município de Itacoatiara, no interior do estado do Amazonas, e vamos acompanhar a equipe de saúde até a comunidade Mangueirinha. A jornada começa aqui mesmo, no porto da sede do município, onde embarcamos em uma lancha carregada com medicamentos, equipamentos e alimentos. As águas barrentas aqui do rio Amazonas nos carregam por cerca de 1 hora, até que finalmente avistamos o porto improvisado da comunidade. Mas o destino final ainda está por vir. Para alcançar a unidade de saúde flutuante, é preciso seguir viagem por uma estrada de barro. Então ali, no porto mesmo da comunidade, tudo e todos sobem na caçamba de um caminhão, o mesmo veículo utilizado dia a dia pelos comunitários que vivem no isolamento da região. Na chegada à unidade, algo bem comovente acontece. Não há distinção entre quem veio para atender e quem espera ser atendido. Moradores e profissionais formam uma corrente humana. De mão em mão, descarregamos tudo da caçamba, atravessando a prancha de madeira que conecta a terra firme à unidade flutuante. O acesso à saúde na Amazônia é um desafio diário, mas também uma jornada de resistência e esperança. Os rios, que conectam comunidades e histórias, são caminhos para profissionais que enfrentam longas distâncias e dificuldades para garantir que medicamentos e cuidados cheguem a quem precisa. As riquezas naturais da região geram disputas por território, incentivam a exploração mineral e aumentam a violência, afetando diretamente a saúde pública. Diante disso, é essencial que políticas públicas, como a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, considerem as particularidades amazônicas na organização dos serviços, no financiamento e na formação de profissionais. A pesquisa científica tem um papel fundamental nesse processo, fornecendo dados que ajudam a estruturar políticas mais justas e eficazes. Cuidar da Amazônia é cuidar de quem vive nela. Garantir saúde para todos é um compromisso contínuo que se fortalece a cada iniciativa para fazer o SUS acontecer. Quando a gente fala de uma perspectiva futura para a assistência farmacêutica como política pública mesmo, o que você vê para o futuro
e o que você, na verdade, espera para o futuro, de forma da política pública nacional, que de forma direta interfere na atenção primária? Um financiamento equânime. Eu acredito que definiria a minha resposta, porque se tiver um financiamento equânime para aquisição do medicamento, voltado também para a construção de espaços adequados para assistência farmacêutica, porque isso tudo tem que ser financiado com recursos do município. A gente não tem recursos, a gente tem através, por exemplo, o PAC. A gente pode construir unidade básica de saúde, pode comprar, pode adquirir ou receber unidade odontológica móvel, o centro de atenção psicossocial, mas eu não vi, pode ser que seja ignorância minha, mas eu não vi nada voltado para assistência farmacêutica. Sim. É tanto que você vai aos municípios, poucos municípios têm esse espaço realmente de forma organizada e que fosse voltada ali a construção para assistência farmacêutica. São espaços normalmente que eles são adaptados, né? E eu gostaria de um espaço que fosse realmente, que fosse feito ali de acordo com o que tem na legislação, que fosse para a área da assistência farmacêutica. Essa imagem, para mim, ela captura a esperança no meio da diversidade. O arco-íris, lá no fundo, ele sugere que, mesmo em situações difíceis, há uma promessa de renovação e a fé. Nela, uma criança de uma comunidade do interior do Amazonas carrega consigo uma caixa de medicamento. Um contraste entre a inocência da criança e a carga valiosa que ela carrega. Mas, para mim, isso destaca o peso da responsabilidade coletiva que eu e você temos. A responsabilidade de garantir o bem-estar dessa população tão vulnerável. A presença evidente do nome do laboratório me mostra a ciência e a tecnologia. Que elas ainda podem nos ajudar a promover e assegurar o acesso à saúde dessas pessoas. E a criança, vestida com a camisa do Superman, sugere para mim a presença de heróis em situações cotidianas, ressaltando a coragem, a determinação de enfrentar dificuldades. E o menino assume esse papel, torna-se um exemplo de resiliência, mostra que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, ainda há espaço para esperança e bravura. Obrigada. O projeto conta com a participação de professores das universidades colaboradoras e com estudantes de pós-graduação dos estados do Amazonas e do Pará, doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Assistência Farmacêutica da Universidade Federal de Santa Catarina e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Amazonas. Eu estou aqui para falar do objetivo do nosso projeto, que é avaliar a capacidade de gestão da assistência farmacêutica em municípios da região amazônica, considerando as características locorregionais. Para isso, o primeiro passo foi adaptar a nossa matriz avaliativa, considerando as contribuições de atores sociais locais. Com essa adaptação, os nossos pesquisadores foram para campo, visitando os 21 municípios, onde realizaram entrevistas e coletaram dados junto a gestores, farmacêuticos, prescritores e usuários do Sistema Único de Saúde. Nós estamos buscando entender um pouquinho da questão do acesso dos medicamentos na Amazônia e esse fator, o fator amazônico no que diz respeito ao custo desses medicamentos para chegar em determinadas comunidades. Esse trabalho tem potencial não só para aprofundar os estudos sobre assistência farmacêutica na região, bem como contribuir para a fixação de doutores na região norte. Estamos investigando a assistência farmacêutica no estado com 3 municípios. Um com uma característica de ser o maior município de dimensão territorial, outro município onde a gente tem estradas para o acesso, mas são estradas muitas vezes intrafegáveis,
E temos também municípios onde temos populações tradicionais, como populações indígenas, que em sua maioria vivem na cidade. Então nós temos o serviço de saúde tendo que atender pessoas indígenas e não indígenas, e temos também populações tradicionais como os quilombolas. Estamos no estado do Amazonas realizando a pesquisa sobre a avaliação da capacidade de gestão da assistência farmacêutica. A pesquisa tem um foco principal nesta avaliação também observar os obstáculos e também características loco-regionais que influenciam no acesso a medicamentos nessa região. Nesse projeto estamos avaliando a assistência farmacêutica e também a assistência toxicológica no estado do Amazonas, e a avaliação da assistência toxicológica envolve desde a capacidade do município na disponibilização de antídotos e assistência a esses pacientes intoxicados, e desde intoxicações por medicamentos, por domínios sanitários, por agrotóxicos e também em casos de acidentes por animais peçonhentos. Conhecer o percurso que o medicamento faz até chegar ao usuário que precisa do seu tratamento é uma ferramenta fundamental para a gestão da assistência farmacêutica. A nossa jornada evidenciou os desafios logísticos complexos que existem no itinerário do medicamento nos municípios do interior do Amazonas. Pude vivenciar e observar essas diferentes realidades que me agregam como pesquisador, exatamente no sentido de pensar meus projetos de pesquisa, meus projetos de extensão, voltados para projetos que tenham um impacto exatamente na realidade dessas comunidades que apresentam diferentes vulnerabilidades, mas também diferentes fortalezas. E projetos como esse são muito importantes para mim como estudante de graduação, porque a gente tem a oportunidade de ver na realidade como é feito o que a gente tem estudado na sala de aula. Então, em projetos como esse, eu tenho a oportunidade de conhecer muitas pessoas, conheço muitos profissionais, como eles fazem o trabalho deles. Eu posso ter contato com professores de várias universidades que nos orientam nesse processo e que compartilham também o seu conhecimento.